Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Se eu quiser falar de defesa intensa, marcação alta, compactação defensiva rápida, organização impecável e contra-ataque eficiente, vocês vão citar vários times atuais com essas características. Mas tem uma equipe na história que foi sinônimo de tudo isso ao juntar a precisão suíça com a eficiência alemã para conquistar o mundo. Meu nome é Diego Silveira e hoje vamos aos anos 90 para saber como o Borussia Dortmund, do técnico Ottmar Hitzfeld, pintou o planeta bola de amarelo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a gente e deixa seu like para nos ajudar a continuar falando de futebol para quem ama futebol. Vamos lá! Em seus mais de 100 anos, o Ballspiel-Verein Borussia, ou Clube Borussia para jogos de bola, teve altos e baixos. Foi um dos fundadores da Bundesliga em 1963 e chegou a vencer alguns títulos importantes em sua história. Entretanto, o clube enfrentou muitos problemas financeiros e rebaixamentos, principalmente entre os anos 70 e o final dos anos 80. Até que em 1991, o Borussia Dortmund anuncia a contratação do técnico suíço Ottmar Hitzfeld, e ali se inicia o grande momento da história do clube. Para falarmos daquela equipe, é importante contextualizar o futebol europeu na primeira metade da década de 90. Em 1990, a seleção alemã conquistou a Copa do Mundo sobre a Argentina de Diego Maradona. Apesar disso, no contexto dos clubes, os times da Alemanha não tinham vida fácil nos torneios europeus. O poderoso Milan, o Barcelona mágico de Cruyff e a Juventus em ascensão formavam o grupo dos times mais fortes da Europa naquele momento. Apesar do título da seleção, os times alemães estavam em baixa, com muitos jogadores alemães jogando em outros países e nem mesmo o poderoso Bayern de Munique fazia frente aos demais europeus da época. Agora, voltando a falar do Borussia, vamos entender como o técnico Hitzfeld montou aquele time. E logo de cara o suíço priorizou um sistema com defesa eficiente e disciplina tática. E já na temporada 91-92, o Borussia, que tinha sido 10º colocado da liga um ano antes, começou a apresentar resultados surpreendentes. A equipe foi vice-campeã da Bundesliga, perdendo o título na última rodada para o Stuttgart. E com o time apresentando boa adaptação ao seu sistema, aos poucos o Hitzfeld foi trazendo jogadores para qualificar o elenco. Para a temporada 92-93, o Borussia faz uma contratação chave. Traz o craque Matthias Sammer, que havia vencido o campeonato alemão de 91 com o Stuttgart, mas não atravessava um bom momento na Inter de Milão. Nos anos seguintes, o Borussia foi encorpando e crescendo como equipe. O time chegou à final da Copa da UEFA na temporada 92-93, mas foi humilhado por uma Juventus também em ascensão, por 6-1 na final. Mas não seria a última vez que aqueles dois times iriam enfrentar numa grande decisão. Na temporada 94-95 veio o sonhado título alemão depois de 32 anos, conquistado novamente na temporada 95-96. Embalado e muito entrosado, o Borussia Dortmund era o dono da Alemanha. Entretanto, aquele time, forjado na disciplina e cuidadosamente aprimorado ano a ano pelo seu técnico, queria mais. E o clube teria o encontro com seu destino naquela Champions League da temporada 96-97. Na temporada 96-97, o Borussia Dortmund era considerado o favorito em qualquer das competições dentro da Alemanha. Já era um time conhecido pela forte marcação, pela transição rápida e pelas jogadas perigosas nas laterais. Mas para conquistar a Europa, o time ainda precisava melhorar. Como um dedicado relojoeiro suíço, determinado a mudar as engrenagens em busca de um mecanismo perfeito, Hitzfeld traz para o time o português Paulo Sousa, que tinha sido campeão da Champions com a Juventus, mas que vinha de seguidas lesões no joelho. E Sousa caiu como uma luva no meio de campo, ao lado de Paul Lambert e do craque Andreas Müller. A fanática torcida do Dortmund sonhava com uma campanha digna na Champions. O campeonato daquele ano teve 16 times divididos em 4 grupos. O Borussia ficou no grupo B, com o Atlético de Madrid do matador Miliko Pantic, o Udzen Lodz da Polônia e o Steaua Bucareste da Romênia. Ao final da primeira fase, tanto os alemães quanto os espanhóis fizeram 13 pontos no grupo, mas o Atlético tinha melhor saldo de gols, passando em primeiro. Assim restava ao Borussia enfrentar nas quartas de final o primeiro colocado do grupo A, o Auxerre, então campeão francês da temporada 95-96. Os alemães despacharam os franceses vencendo as 2 partidas e avançaram para as semifinais contra o poderosíssimo Manchester United de Eric Cantona, David Beckham e Ryan Giggs. Mesmo com o ótimo time do Manchester, o Dortmund venceu novamente os 2 jogos, ambos por 1-0. O sistema defensivo do Borussia e a fase excepcional do goleiro Stefan Klos foram decisivos para que o Manchester não conseguisse marcar sequer um gol nas 2 partidas. Finalmente o Borussia Dortmund chega à final da Champions League contra a então campeã, a temida Juventus. Os italianos haviam despachado o Ajax com um placar agregado de 6-2 nos 2 jogos da semifinal, e como atuais campeões eram franco favoritos para revalidar o título europeu. Os italianos estavam engasgados na garganta do Dortmund desde a final da Copa da UEFA de 93. Mas desde lá, até aquela final da Champions de 97, o Borussia tinha evoluído muito e aquela era a oportunidade perfeita para a revanche. Entretanto, a Juventus também tinha se desenvolvido e não era então campeã europeia por acaso. Treinada por Marcelo Lippi, a Juve era formada por Peruzzi no gol,
Porrini na direita e Juliano na esquerda. Ferrara e Monteiro no centro da zaga. Dilívio, Deschamps, Jugovic e ninguém menos que Zinedine Zidane formavam um fortíssimo meio de campo. Christian Vieri e Alen Boksic eram o ataque. Os italianos ainda tinham o jovem promissor Alessandro Del Piero no banco. Já o Borussia chegava à final com sua eficiente formação 3-5-2 clássica. Os 11 iniciais daquela final foram Stefan Klose no gol, na zaga Martin Kree e Jürgen Kohler, e no comando da defesa o craque Matthias Sammer, que às vezes jogava de líbero. Na lateral direita Stefan Reuter e na esquerda Jorge Heinrich. O meio-campo foi formado por Paul Lambert, Stephen Freund, Paulo Sousa e Andreas Müller, e o ataque tinha Karl-Heinz Riedler e o suíço Stefan Chapuisat. E assim, em 28 de maio de 1997, no Estádio Olímpico de Munique, a bola rolou na decisão da Champions. A Juventus se lançou ao ataque, tentando fazer valer o status de favorita e teve lances de perigo e até a reclamação de um pênalti não marcado. Mas o Borussia conseguiu equilibrar as ações e Riedler logo abriu o placar aos 29 minutos. E Riedler novamente anotou mais um gol aos 34. A Juventus então se deu conta que tinha se chocado contra uma enorme parede amarela. No segundo tempo, Del Piero entrou no jogo e descontou para os italianos aos 65 minutos, colocando fogo na partida, mas Lars Ricken, que também veio do banco, anotou um bonito gol para o Dortmund. Os italianos não tinham mais força para superar a organização alemã. Era o fim da linha para a Juventus. O Borussia Dortmund, como num roteiro cinematográfico caprichosamente escrito, chega ao maior título da sua história justamente em cima do time que tinha lhe humilhado no início daquela trajetória. Aquela equipe finalmente tinha conquistado a Europa e um lugar eterno na história do futebol mundial. Após a conquista da Champions daquele ano, o técnico Hitzfeld se transferiu para o Bayern de Munique, onde faria história novamente. Hitzfeld é até hoje considerado um dos maiores técnicos da história do futebol. O Borussia Dortmund ainda venceria o Cruzeiro pela Copa Intercontinental no final daquele ano, já com Neville Scala como técnico. Na temporada seguinte, aquele time se desfez com a saída de outros nomes importantes, mas a sua história e o seu legado ainda estão vivos. Nos dias de hoje, quando assistimos a qualquer equipe que priorize a organização e a tática, nós estamos vendo um pedacinho do que aquele Borussia criou. Sem dúvidas, o Borussia Dortmund de 1997 é um esquadrão imortal que será lembrado por muitas gerações. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, quer mais conteúdos como esse, compartilha o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação do sininho. Muito obrigado e até a próxima.